9h01, estamos recebendo aqui nos estúdios do Jornal Gente para conversar um pouco conosco o Evandro Gussi, que é o presidente da Única. Ele vai explicar para a gente o que é a Única, para quem não lembra. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Pedro. Um prazer estar aqui com você, com o Cláudio Humberto, que está lá de Brasília. A Única representa o setor sucroenergético no Brasil. É uma das representações da indústria que produz açúcar, etanol, bioeletricidade e cada vez também mais biometano. Como é que está a expectativa para a produção de etanol no Brasil nesse ano? Bom, nós fechamos a safra agora em março com a maior produção de cana-de-açúcar da nossa história, praticamente aí 650 milhões de toneladas aqui no Centro-Sul, um recorde. A Única tem um compliance que impede que a gente fale da safra para o futuro, projeções para evitar qualquer tipo de problema concorrencial. Mas o etanol tem se mostrado cada vez mais a grande solução de descarbonização do Brasil para a frota de carros leves. Com modelos híbridos flex, a gente tem avançado nesse processo. O modelo flex e os anúncios da indústria automobilística para os modelos híbridos flex, a gente tem aí uma grande perspectiva de descarbonização. Presidente, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu já ouvi gente falando, gente que todos respeitamos, dizendo que o verdadeiro veículo, digamos assim, amigo do meio ambiente é o veículo movido a etanol e não a bateria, que é o carro do veículo elétrico, né? Em razão da necessidade enfim, das condicionantes ali da produção da bateria e etc. Não tem nada de ambientalmente amigável. Eu queria saber do senhor qual a sua opinião com relação a isso, né? E se o senhor não percebe que, apesar disso, né, o carro elétrico vem ganhando terreno no mercado brasileiro e aqueles que são movidos a carros a combustão, né, têm perdido esse espaço. Eu queria que o senhor analisasse essa questão para nós, por favor. Cláudio, de novo, um prazer estar aqui com você. E, na verdade, o que a gente enxerga é o princípio da neutralidade tecnológica. Nós temos que pensar o seguinte: a nossa missão é reduzir emissões de CO2 na atmosfera para evitar aquecimento global e mudanças climáticas. Como nós vamos fazer isso? Nós temos que encontrar a melhor solução sob o ponto de vista ambiental, econômico e social. Como que a gente pode construir um argumento racional sobre isso, uma análise racional sobre isso? Nós vamos precisar de todas as rotas tecnológicas. Inclusive, por exemplo, a eletrificação combinada com o etanol, que é o chamado híbrido flex, que a gente já tem no Brasil, e temos anúncios importantes de montadoras que somam mais de 100 bilhões de reais de investimentos justamente nessa rota, vai ser uma combinação fantástica para esse processo. A eletrificação pura e simples tem os seus desafios quando ela é feita com baterias e plug-in, ou seja, alimentação de energia elétrica externa, sobretudo no processo de infraestrutura e assim por diante. Então, há desafios fora do Brasil, há desafios no Brasil, e o que nós temos hoje é uma solução cada vez mais bem endereçada para esses modelos que combinam um modelo híbrido, motor a combustão e motor elétrico, e no motor a combustão você está utilizando um combustível de baixa emissão, como é o caso do etanol. Uma bela solução para o Brasil, e já está claro que é também uma bela solução para o sul global, ou seja, países em desenvolvimento que somam aí mais de 4 bilhões de pessoas. Estamos conversando com o presidente da Única hoje aqui no Jornal Gente, Evandro Gussi, que está com a gente. Presidente, nós estamos falando muito sobre transição energética. É o assunto do momento. Além da questão da utilização do etanol para os automóveis, para os veículos, o que mais que nós podemos esperar dessa indústria para essa transformação energética que precisamos? A nova fronteira da indústria se chama biogás e biometano. O biometano é a mesma molécula do gás natural, idêntico, você não consegue distinguir um do outro. A diferença é que enquanto o biometano tem praticamente zero de emissão, chega no máximo a 4, 5, o gás natural tem 80 gramas por megajoule, ou seja, uma diferença muito significativa. O biometano pode ser utilizado para geração de energia, pode ser utilizado também nos veículos pesados. Há projetos muito interessantes, quer seja no âmbito da
indústria realmente automobilística pesada, caminhões e ônibus, como também no processo de máquinas agrícolas e tratores. Ao lado, inclusive, de projetos recentemente anunciados, são públicos, de motores também de tratores a etanol. Mas o biometano é a nova fronteira da bioenergia, sem dúvida, porque você pega os resíduos do processo de fabricação de açúcar e etanol, a vinhaça, a torta de filtro e a palha da cana, passa por um biodigestor, você vai ter ali um gás que, quando é purificado, é idêntico ao gás natural, com uma pegada de carbono, ou seja, um nível de emissões dessa ordem que eu falei. Eu não consigo enxergar no futuro próximo, com a devida regulamentação, usinas que não tenham uma planta de biometano ao lado. E, nesse sentido, o projeto de lei do combustível do futuro, aprovado na Câmara, enviado pelo governo, belo trabalho do Ministério de Minas e Energia, do ministro Alexandre Silveira, aprovado na Câmara dos Deputados, lá com apoio do deputado Arthur Lira e do Arnaldo Jardim, agora no Senado Federal, sobre a relatoria do senador veneziano e o presidente Pacheco, que é um grande vocal da transição energética. Esse projeto de lei colocará o Brasil na vanguarda da bioenergia, por N razões, mas eu destaco de modo especial a participação do biometano. Presidente, além do carro elétrico, né, porque o etanol existe como combustível, né, combustível veicular. E aí eu gostaria de saber o seguinte: além dessa questão do carro elétrico, há um grande desafio na produção nacional de etanol, que é um carro que foi um motor que foi lançado recentemente por uma montadora japonesa, um motor a hidrogênio, um motor a água, como simplificam os leigos, né, movido a água. Esse é um desafio importante. Enfim, como é que o senhor vê isso e como vê o futuro do etanol diante de tanta concorrência, digamos assim? Ô Cláudio, o carro a hidrogênio, ele é uma grande oportunidade para o etanol também. Por quê? Você tem várias maneiras de fazer hidrogênio de baixo carbono. Uma delas é, como você citou, a eletrólise. Você tira ali os 2 átomos de hidrogênio da água, o famoso H2O, mas tem uma outra maneira de você fazer hidrogênio, que é a partir da reforma do etanol e da reforma do próprio biometano também. Existe um projeto aqui na USP muito inteligente, que é justamente você extrair o hidrogênio para usar nesse carro e para usar em outros veículos a partir do etanol. Qual que é a grande vantagem do etanol e do biometano para a fabricação do hidrogênio de baixo carbono? É porque você tem no hidrogênio um desafio, na verdade 2 desafios, que é você armazená-lo e você transportá-lo. Armazenar hidrogênio, transportar hidrogênio não é uma tarefa simples, não é uma tarefa em larga escala dominada. Transportar etanol, transportar biometano, todo mundo já sabe fazer. Então você chega até a estação de serviço, até o posto, essa experiência que tem aqui na cidade universitária, na USP, um projeto piloto, você chega com o hidrogênio carregado pelo etanol, na forma de etanol. E lá no posto você faz um processo fisioquímico chamado reforma, que você extrai esse hidrogênio e você vai abastecer o carro, portanto, com o hidrogênio a partir do etanol. Etanol, portanto, é um transportador de hidrogênio. Agora, isso tudo é coisa para o futuro ou é coisa que já tá sendo aplicada hoje, né? Porque as pessoas devem estar aí, estão dirigindo o carro, acompanhando aqui o jornal, vão sair daqui a pouco de casa com o carro, muitos deles abastecidos com etanol, porque o etanol hoje é mais vantajoso para muita gente por conta do valor. Essas ideias todas, elas já estão sendo aplicadas na prática ou é algo que a gente vai ter que esperar algum tempo ainda para chegar na vida real? Pedro, é para hoje, amanhã e depois de amanhã. Então, hoje, quem está abastecido com carro etanol está evitando 90% de emissões de CO2 na atmosfera. Sem falar o seguinte, a gente tem uma conta interessante na Única, faz 21 anos que a gente tem o carro Flex, lá desde 2003. Sim. De 2003 até agora, o brasileiro economizou mais de 110 bilhões de reais por essa oportunidade de escolher entre etanol e gasolina. 110 bi, com B de bola. Se não tivesse etanol no Brasil, o brasileiro teria gastado, o consumidor teria gastado mais 110 bilhões de reais nesses 21 anos. E nos dias de hoje, você falou bem, o etanol está super competitivo, tem cidades que a gente faz a conta, a pessoa abastecendo um tanque por semana, que é mais ou menos a média que o brasileiro usa,
de etanol, final de semana ele ainda consegue comer uma pizza. Esse etanol que a gente abastece aqui no Brasil, todo ele é produzido no Brasil? Todo ele é produzido no Brasil, gerando emprego, renda em mais de 1.200 cidades do país. Tem uma conta muito interessante aqui da Exalc, da USP, que mostra que a gente tem, na cidade que tem uma usina, aumenta o PIB per capita, a riqueza daquela cidade por pessoa aumenta em mais de $1.000. Nas 15 cidades do entorno, a gente tem um aumento de $475, ou seja, é transformacional na vida das pessoas. A gente tem um fluxo de etanol entre Brasil e Estados Unidos, exportamos uma quantidade para lá, importamos um pouco para cá, porque o nosso etanol, como ele é bem mais sustentável que o etanol americano, ele tem uma entrada importante na Califórnia. Mas hoje, com o regime que tem acontecido, praticamente todo o etanol consumido no Brasil é feito no Brasil. Presidente, mas o Brasil vem importando, né, etanol dos Estados Unidos à base de milho. Até há quem diga que é inclusive um etanol sujo, né, em razão de questões ambientais e tal, não sei, não. O senhor poderia explicar, poderia esclarecer isso. Mas por que interessa ao Brasil importar etanol americano a custo zero, né? Simplesmente o governo brasileiro tem isentado totalmente de imposto, quer esfolar os consumidores, mas assim, quem importa etanol de milho, à base de milho, não paga imposto, nenhum centavo de imposto, pelo menos isso era o que vigorava até há muito pouco tempo, né? E acaba prejudicando inclusive produtores, porque enquanto uma região do país aqui está em plena safra de produção de etanol, a outra região, o Nordeste, por exemplo, está na entre-safra e vice-versa. E a importação se dá, sobretudo, quando inicia, por exemplo, a produção de etanol no Nordeste, e isso mata o produtor, né? Se fragiliza muito o produtor da região, que emprega tanta gente, 500 mil de pessoas. E aí eu queria saber exatamente isso. Por que é mesmo do interesse do Brasil importar etanol americano, sujo, e ainda mais a custo zero? Cláudio, tema muito importante. Houve no passado, contra a nossa posição da Única, na verdade contra a posição do setor nacionalmente, cada vez mais somos um setor integrado, unido, não tem... Nós estamos falando de defesa do Brasil, defesa do meio ambiente, isso não pode ter divisa, não pode ter fronteira, então temos assim cada vez mais construído uma relação fortíssima com todos os estados brasileiros na defesa do Brasil e do etanol. E juntos nós mostramos ao governo o caráter indevido da isenção feita no governo passado. E de fato a tarifa externa comum não é nem uma tarifa do Brasil, tá? É uma tarifa do Mercosul. Vem desde a Dilma, né, presidente? Mas hoje nós temos a devida tarifa de importação de etanol vigorando em relação ao americano. Com relação ao etanol americano, o problema dele não é ser feito de milho, porque o etanol de milho feito no Brasil, ele tem índices de sustentabilidade muito semelhantes, idênticos eu diria, ao etanol de cana. O problema é que enquanto o nosso etanol aqui no Brasil, de milho, ele é feito 100% de um milho de segunda safra, ou seja, você plantou soja ali em outubro, novembro, colheu março, abril, já planta imediatamente o milho e colhe ali para junho, julho, isso significa, na mesma área, no mesmo ano, você teve 2 plantios. É a safrinha, né? Era, né, Pedro? Era safrinha, porque ela era pequena. Agora, com o etanol de milho, ela ficou uma safra importante, uma safra relevante. O Brasil cresceu de maneira exponencial a sua produção de milho. Hoje, quanto que é de cana e quanto que é de milho? Nós estamos aí entre 18% e 20% de milho, dependendo da safra, e 80% de cana, etanol de milho cumprindo um papel importante. E ao lado disso, esse é um ponto interessante, então, o primeiro critério de sustentabilidade, de maior sustentabilidade do etanol de milho no Brasil, vis-à-vis o etanol de milho nos Estados Unidos, é porque a gente usa a mesma terra e aproveita uma série de fertilizantes e assim por diante que tem níveis de emissões. E um segundo ponto é que nos Estados Unidos, toda a indústria você precisa que ela tenha eletricidade, você precisa que ela tenha vapor para lhe alimentar as caldeiras e assim por diante. Lá eles fazem com gás natural, fazem com o grid dos Estados Unidos, né, o grid elétrico deles, que tem bastante pegada fóssil. Aqui 100% da eletricidade e do calor necessário na usina de etanol de milho
também é feito de biomassa. No caso da cana, você já usa o próprio bagaço para fazer isso, e no caso do milho, você vai usar biomassa plantada, que é eucalipto e assim por diante. E aqui tem uma coisa importante, uma coisa interessante que às vezes a gente não se dá conta no Brasil, né? Quando a gente fala de biomassa, e muitas vezes até na Europa você tem muita incompreensão, né? O Brasil está desmatando tudo. Por exemplo, o eucalipto no Brasil demora 7 anos para ficar pronto para a colheita. As pessoas não têm noção, na Finlândia demora 70, uma árvore semelhante para alcançar a maturidade. Então o Brasil, ao lado de condições climáticas singulares, desenvolveu todo um processo tecnológico. Então o etanol brasileiro de cana ou de milho é muito diferente, sim, o Claudio Humberto está correto, do etanol nos Estados Unidos. Lá eles fazem uma safra só, usam gás natural ou outros combustíveis fósseis para poder gerar eletricidade na indústria. Cláudio, tem mais uma aí para o presidente? Eu só queria saber o seguinte, suponha que, enfim, tem alguém agora decidindo comprar o primeiro carro, né? Assim, como especialista, né? Nem como presidente da Única, mas portanto ligado ao setor de produção de etanol, mas eu gostaria de saber do senhor, o que é que o senhor recomendaria àquele jovem que está comprando o primeiro carro? Qual carro, que tipo de carro movido a que tipo de combustível? Olha, ele tem hoje 2 grandes opções no mercado, que é o carro flex, né, ou seja, que já está gerando descarbonização, e se ele quer um incremento nessa descarbonização, ele tem o veículo já híbrido flex, ou seja, ele tem a eficiência da eletrificação, que ela ajuda nesse ponto, e ao mesmo tempo tendo uma fonte de energia no etanol, que é de baixo carbono, né? Isso é interessante, Cláudio, sua pergunta é muito pertinente. A Índia, por exemplo, é o segundo país que começa a ter bombas de etanol dedicadas a etanol, porque eles querem ir para o flex e também para o híbrido flex. Eu já estive aqui, inclusive, conversando com vocês em outra ocasião desse trabalho que a gente começou a fazer alguns anos atrás lá. E isso tem dado frutos muito interessantes, país de mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Eu brinco, são 7 Brasis, né, em termos populacionais, e estão adotando, crescendo com o nosso apoio, com o nosso suporte na utilização do etanol. Para a gente finalizar, eu queria uma rápida consideração do senhor sobre essa questão da reforma tributária, que ontem ganhou mais um passo com a entrega das propostas complementares depois da PEC que foi aprovada no ano passado. Como que o setor da indústria sucroalcooleira está analisando e acompanhando esse assunto? Bom, a reforma tributária é um tema importante, esperado pelo Brasil, tema desafiador. Nós acompanhamos todo esse processo e o que nós primeiro valorizamos, o modo como tem sido tratado o tema da bioenergia e da transição energética. Acho que esse tema está bem endereçado no Congresso e agora na proposta. O que nos chama a atenção e me parece de fato um equívoco, do ponto de vista técnico, tudo que a gente tem olhado no mundo e tal, são esses temas ligados à condenação ou ao benefício de determinados produtos sem mais critérios científicos. Então, a questão do imposto seletivo vai ter que ser bem analisada, mas nós temos uma confiança muito grande no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, eu sempre tenho dito, não é porque passei por lá não, onde as luzes de um parlamento se apagaram da liberdade. Então, o Congresso Nacional tem sempre uma capacidade reflexiva, o número dos seus membros, a qualificação deles, tem contribuído muito para que o debate no Brasil seja de mais alto nível. Evandro Gussi, presidente da Única, esteve conosco nessa manhã aqui, trazendo um pouco mais da discussão a respeito dessas questões ligadas à transição energética, ao etanol e tudo que envolve essa indústria importantíssima para a economia brasileira. Foi um prazer recebê-lo, até uma próxima oportunidade. Pedro, prazer sempre meu estar aqui, um abraço a você e ao Claudio Humberto.